Pastor, e passando essa primeira viagem missionária, Uhum. houve haver uma expansão, um sucesso, assim, da igreja, o evangelho aumentando, se espalhando, e teve também muitos judeus se convertendo, muitos gentios também se convertendo, e aí começou a haver alguns atritos, né? Sim. Alguns pensamentos que Deus queriam que os gentios fossem de certa forma, que só assim eles poderiam viver bem e de forma unida. Num ponto que houve para a história da igreja um fato muito interessante, muito importante, que Sim, foi o concílio que foi, aconteceu em Jerusalém. foi. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós Aqui, qual né? foi o motivo e qual foi a importância desse grande evento, desse concílio para a história da igreja. Vamos ver. Coloque em tela, por favor. Coloque em tela, por favor, Atos, capítulo 15, verso 28. 15, 28. Olha lá o que diz. Isso é o concílio. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então era um parecer divino e humano. O nós ali é a igreja. Não vos impor mais encargo algum. Por que não impor mais encargo algum? Porque os judeus estavam colocando sobre os gentios tido uma carga doutrinária em eles mesmos eram capazes de obedecer. Querendo judaizar o cristianismo. Pronto. E o cristianismo não pode ser judaizado e nem paganizado. Só tem que ser cristianismo, como ele é. E aí, então, estavam querendo impor a circuncisão dos gentios para que eles sejam salvos. Paulo não aceita. Paulo também era judeu, como nós falamos, da classe mais zelosa dos fariseus Tinha muita autoridade para falar, do né? assunto. Ele desce a Jerusalém com Barnabé para ter uma mesa, um gabinete com os discípulos, principalmente Tiago e Pedro, que eram os líderes da igreja de Jerusalém. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém e Pedro era o cara mais experiente, mais velho deles. Então, Tiago e Pedro estavam na liderança da igreja de Jerusalém. E aí, Paulo e Barnabé estavam trabalhando por aí, evangelizando, até que chegou aos ouvidos dele que agora os gentios deveriam se circuncidar para serem considerados cristãos salvos. Paulo desce a Jerusalém para ter com Barnabé essa mesa, esse gabinete com os discípulos, e a mesa, o assunto era a doutrina da salvação, soterologia. Paulo bate na mesa e diz: que conversa é essa de querer impor na vida dos gentios, da nova aliança, da nova dispensação, justificados pela fé e não pela obra? E fique definido esse papo entre nós aqui. Aí que eles vão expedir uma carta que diz: isso aí eu estou lendo o que eles vão ler nas igrejas. Todas as igrejas recebem essa carta. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Aqui estão 4 coisas que é de comum acordo, que não pode nem para judeu e nem para gentio. Para todas Primeiro, as igrejas, né? para todas. Primeiro, abster-se de coisas sacrificadas a ídolos. Nada consagrado a ídolos podia. Segundo, não podia comer o sangue. Daqui a pouco eu explico. E da carne sufocada também não podia. E da fornicação, das quais coisas bem sabeis que vos guardastes em vos var. Então, olha para você ver, de tanta lei que eles queriam colocar sobre os cristãos novos convertidos, se resume apenas em 4. E agora, para o cara ser considerado crente, salvo, ele não precisava circuncidar. A circuncisão foi transformada no batismo nas águas. A igreja primitiva só considerava um gentio salvo depois do batismo. Então, você que está vendo aí ainda não se batizou, você precisa tomar essa decisão, descer as águas do batismo, porque você só é aceito no reino do Espírito quando você nasce de novo nas águas. No judaísmo, quando é que o cara era considerado um judeu da aliança? Na circuncisão.
Quando é que nós somos considerados um cristão da aliança? No batismo. E agora, então, tem 4 coisas que o Colégio Apostólico de Jerusalém, no concílio, com o Espírito Santo, vai definir. E se você notar, 3 coisas aí, ó, é usos e costumes. Ó, sacrifício, não comer nada de sacrifício a ídolo, sangue, não pode comer sangue e nem carne sufocada. Por que coloca essas 3 proibitivas? Porque judeus e gentios iam ter que conviver na mesma igreja. E para não criar conflito entre gentios e judeus, resolveu proibir isso. Mas lá na frente, quando separa gentio de judeu, Paulo diz assim: comei tudo que há no mercado. Paulo é fenomenal. Paulo é um camarada de uma teologia muito à frente da nossa. Como é que ia conviver o judeu crente e o gentio crente? Eles iam brigar. Então Paulo vira e fala assim, ó, não coma coisa consagrada a ídolos, não coma sangue e nem coma carne sufocada. Ok? Porque para não ter atrito. Aí depois, lá na frente, quando as igrejas se dividem, Paulo descreve, comei tudo que está no mercado. E aí já não teria mais confusão nas igrejas. Então, o que nós estamos vendo em Jerusalém? Uma redefinição de doutrina. Se não fosse esse concílio de Jerusalém, nós não seríamos crente, porque teria doutrinas que nós, como gentil, nunca seríamos capazes de cumprir. E você sabe o que eles estavam querendo? Não, é sério. Vou gastar um minuto nesse tópico, sabe por quê? Eles estavam querendo acrescentar alguma coisa à salvação. E a salvação não precisa de acréscimo nem de decréscimo. Aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente para salvar o pecador. Eles estavam querendo colocar um penduricário na salvação. A salvação não precisa de acréscimo, repito, e nem de decréscimo. O que Jesus fez na cruz pela nossa vida é tão perfeito que não precisa de mais nada. Nós não precisamos de doutrina de judaísmo e nem de prática de paganismo. Se a gente for só cristão, já estamos no centro do coração de Deus. Por isso que esse concílio é interessante, porque ele redefine a doutrina da igreja o resto da sua história.